Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje estudaremos um pouco sobre mudança do estado físico da água. Então, mudança do estado físico, né? Nós temos aqui três fases, né? Sólida, líquida e gasosa. Então, uma passagem de uma fase para outra, nós temos alguns nomes que a gente precisa aprender, né? Nós temos aqui, quando se fala em passagem de estado físico, nós estamos falando em aumento da temperatura ou diminuição da temperatura, tá? Então, vamos ver aqui. O primeiro, vamos falar, seguir essa seta aqui, da temperatura aumenta. Quando a temperatura aumenta, nós estamos falando no caso de fusão, que é a passagem do estado sólido para o líquido, certo? Continuando com temperatura aumenta, nós temos do estado líquido para o gasoso, que é no exemplo de vaporização. Agora vamos ver a passagem do estado gasoso para o líquido. Que acontece o quê? A temperatura diminui, né? Então, nós temos um nomezinho chamado de condensação. Essa temperatura continua diminuindo e nós teremos o estado, passando aqui do estado líquido para o sólido. Que nós teremos o quê? Uma solidificação. Ainda, gente, tem um nomezinho chamado sublimação, que vai ser a passagem brusca de um estado para o outro. Iremos pular o estado líquido. Esse estado líquido aqui elimina. Nós teremos a passagem brusca do sólido para o gasoso ou vice-versa, do gasoso para o sólido. Tá? Então, esse nomezinho se dá sublimação. Então, vamos ver aqui, fusão. É comum os alunos confundir essa palavrinha. Eles nunca sabem o que é fusão. Em aula, a gente sempre explica que é a passagem do estado sólido para o líquido. E damos um exemplo do gelo, né? Que o gelo está derretendo, então está acontecendo o quê? É uma fusão, que é a passagem do estado sólido para o líquido. Mas eles costumam muito confundir, né? Então, vê se a gente não esquece. Está acontecendo o quê? Um aumento da temperatura. Quando eu retiro o gelo da geladeira, ele vai derreter, né? Então, isso está acontecendo por quê? Porque a temperatura ambiente é mais alta, não é isso? Então, o inverso seria solidificação. Eu pegaria essa água e vou colocar na geladeira para que aconteça a solidificação, ou seja, a água vai virar gelo. Então, isso aconteceu a passagem do estado líquido para o estado sólido. E aconteceu o quê? Uma diminuição da temperatura, né? Porque foi o contrário, como eu falei a vocês. Agora a gente vai falar sobre vaporização. O que é vaporização? Quando eu falo em vaporização, eu já estou falando em vapor, né? Então, aqui é a passagem do estado líquido indo lá para o gasoso. Se eu estou no estado líquido e vou para o gasoso, eu tenho que um aumento da temperatura, tá? Para que isso aconteça, tá? Então, continuando com vaporização, nós temos um exemplo chamado de evaporação. E o que é evaporação? É uma mudança, né, lenta e gradual dessa passagem. Então, exemplos nós temos aqui. No caso da roupa secando no varal, ela está molhada, né, precisa de um sol forte para que essa roupa venha a secar. Então, essa água que estava aqui na roupa, ela vai estar passando para o estado gasoso gradualmente. Assim, nós temos a passagem o quê? Chamada de evaporação. O mesmo acontece nas salinas, né? Outro exemplo é a ebulição.
Mas a ebulição já é o contrário da evaporação. Ela é o quê? Ela é uma passagem rápida, brusca. Por isso que ela é o contrário, né? Porque ela já vai ser uma passagem bem rápida. As moléculas estão bem agitadas, né? Está bem rápido. Então, quando a gente vê aqui a água fervendo, formando essas bolhas enormes, e essa passagem está acontecendo assim rapidamente. Então, nós estamos falando de ebulição, certo? Outro exemplo é no caso da calefação. É uma mudança brusca, mas aqui já vai ser o contrário, já vai ser do gelo para o gasoso. Não é qualquer gelo, tá, gente? Não é qualquer gelo que vai dar certo. É chamado gelo seco, que vai fazer essa passagem rápida. E voltando aqui no caso da condensação, também recebe o nome de liquefação. Então, quando vocês ouvirem condensação e liquefação, a gente vai lembrar que é a mesma palavra, significa a mesma coisa, tá? Em alguns livros, às vezes, vem esse termo liquefação. Então, é a passagem do gasoso para o líquido. Se eu estou no gasoso e vou para o líquido, há o quê? Uma diminuição da temperatura para que isso aconteça, né? Ó, no caso aqui da nuvenzinha, que é gasosa, e nós estamos passando para o líquido em forma de chuva. Então, nós temos o que? Uma diminuição da temperatura para que aconteça a chuva. Outro exemplo é no caso da sublimação. Lembra que eu falei que é uma passagem rápida de um estado para o outro. No caso do sólido para o gasoso, né? Há o quê? Se eu estou no sólido e vou para o gasoso, há um aumento da temperatura. E o contrário, se eu estou no gasoso e vou para o líquido, há uma diminuição da temperatura, mas é uma passagem rápida de um estado para o outro. Um exemplo que temos é a naftalina. Quando a gente coloca essas bolinhas no nosso guarda-roupa, a gente observa que elas vão sumindo, né? Elas vão ficando pequenininhas até desaparecer. Esse é um exemplo de sublimação, porque é uma passagem do estado sólido para o gasoso. Ok, gente? Então, estudar não é obrigação, é uma porta aberta para o próprio crescimento e evolução. É construir um mundo inteiro de possibilidades dentro de si. Então, aproveitem esse momento, tá? Estudem, que é muito importante para a nossa vida. Ok, gente? Até a próxima.